amados irmãos e irmãs, nos encontramos aqui neste quinto domingo do tempo da Quaresma para meditarmos, para refletirmos o Santo Evangelho, neste domingo que praticamente podemos dizer encerrando esse tempo forte de conversão, de penitência. Pois bem, vamos proclamar o Evangelho e depois fazemos a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos finalizando, como eu disse no início, esse tempo forte da Quaresma, tempo de reconciliação. Aquele convite que nos foi feito lá na quarta-feira de cinzas, a vivenciarmos o jejum, a esmola e a oração, manteve-nos cada vez mais em nossa intimidade com Deus ao longo desses dias de Quaresma. Estamos nos aproximando e já vislumbramos a Semana Santa, a semana maior de nossa igreja. Próximo domingo será domingo de Ramos. Irmãos e irmãs, se nós percebermos os últimos 15 dias, a Sagrada Escritura do Evangelho, ela vai nos propondo uma reflexão apresentada por Jesus Cristo acerca da identidade de Jesus. Ou seja, Jesus, ele vai dizendo, ele diz para os fariseus, para os judeus, que ele é o Filho de Deus, que ele faz a vontade do Pai, que ele está cumprindo o projeto do Pai, que ele e o Pai é um único. Ele se compara a Deus. De fato ele o é, mas os judeus não compreendiam isto e não podiam aceitar um Deus encarnado como Jesus o é. Então o que isso nos mostra? Nos mostra a morte pelo qual Jesus irá morrer, irá passar. Ou seja, ele morreu devido à condenação de blasfêmia. Porque se comparar a Deus é blasfemar. Então, amados irmãos, isso vai nos mostrando o quê? Vai nos colocando numa rota, numa peregrinação para o tríduo pascal, para percebermos de que Jesus é acusado. Ou seja, muitos dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, não compreenderam a mensagem de Jesus, não compreenderam o próprio Cristo, a pessoa de Jesus. Não compreenderam toda a dinâmica que Jesus trouxe como nova, para cumprir a vontade do Pai para cada um de nós, a humanidade, a criação. Pois bem, isso também acontece no Evangelho de hoje. Ou seja, os fariseus ali que trazem a mulher adúltera, não compreendem aquilo que é a dimensão do perdão. Não compreendem a dimensão de perdoar. Amados irmãos, perdoar não é algo apenas natural, não é algo apenas da nossa natureza humana.
É preciso aprofundar dentro da dinâmica do perdão na divindade, porque perdoar é algo que brota do divino e passa pelo humano. Ou seja, nós escolhemos viver deste dom chamado perdão. Por isso que muitas vezes quando nós dizemos assim, Padre, eu não consigo perdoar, porque perdoar é um processo de vida, não é algo instantâneo, não é algo mágico, mas é um processo de vida. Demanda tempo, demanda pensamento, demanda reflexão, demanda meditação. Por isso que perdoar é algo divino e humano. Brota de Deus e passa por nós humanos. Amados irmãos, há algumas simbologias próprias deste evangelho que nos chamam a atenção. A primeira atitude de quem perdoa, de quem dá o perdão, é a atitude de humildade. Percebe-se que o Evangelho de João, ele trata, Jesus inclina-se à mulher, ele inclina-se, e isso nós observamos no cartaz da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Educação. O cartaz em si retrata todo o Evangelho deste quinto domingo da Quaresma. Então o gesto de inclinar de Jesus, aquele que dá o perdão, ele age numa forma humilde. Não é orgulho, não é vangloriar porque eu perdoei. Não, eu te perdoei, agora, tá vendo? Eu te perdoei. Muitas das vezes nós fazemos isso, mas eu te perdoei, mas eu te desculpei, eu te perdoei. Não, não é isso. Não está nisso a dinâmica do perdão. A dinâmica do perdão está numa situação humilde de inclinar-se. Ou seja, de acolhida do outro. E Jesus acolhe a mulher adulta. Jesus ele inclina-se para mostrar para a mulher adulta que ele era o único que poderia jogar a pedra, porque ele não tinha pecado. Mas nem ele, não tendo pecado, não condenou. Ele inclinou-se numa situação de humildade. Outro ponto também é a mulher que se lança, se inclina, já se lança aos pés de Jesus, pois aquele que pede o perdão, ele reconhece que precisa ser perdoado. Isso é muito bonito. Quando nós reconhecemos, não, eu errei, eu fiz errado, então eu peço perdão. Essa é uma outra atitude do reconhecimento, do arrependimento daquilo que fizemos de errado. Uma terceira atitude muito importante é a atitude entre a mulher e Jesus, ou seja, a não condenação. Perdoar passa pela não condenação. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos agora esquecer tudo, porque, como eu já disse várias vezes, perdoar não é esquecer, é não lembrar. Ou seja, eu não esqueço porque a história não se apaga. A mulher adulta não vai esquecer, ela não irá esquecer que ela cometeu adultério. Mas, a partir do perdão, ela cada vez mais continua vivendo a sua vida sem a condenação de Deus. Ou seja, eu não esqueço, mas eu não fico lembrando. É como se fosse um acidente. Nós cortamos o braço, se o braço ele fica ferido, ele dói por um tempo, a ferida fica aberta, mas depois a ferida vai se fechando e fica o quê? A cicatriz. E eu não ando por aí dizendo para todo mundo, olha, a cicatriz do dia que eu cortei com a faca, do dia que eu cortei com a faca. Não, eu não faço isso. Mas às vezes, quando eu olho o meu braço, por diversas circunstâncias, não sempre, mas quando acontece, eu olho e me lembro, foi no dia que eu cortei com a faca. Isto é a atitude do perdão. Então esse é um terceiro gesto. Ou seja, Jesus não condena. Perdoar não passa pela condenação. Perdoar passa pela mudança. Perdoar não passa pela condenação. Perdoar passa pela mudança. E mudança não se dá de forma isolada. Mudança se dá de forma em comunidade. Se dá de forma partilhada. Nós não conseguimos mudar sozinhos. Nós precisamos, em primeiro lugar, de Deus para mudar. Precisamos dos outros. Precisamos da comunidade. Amados irmãos e irmãs, a Quaresma não é um convite para uma intimidade somente pessoal. A Quaresma também é um convite para a vivência da conversão comunitária, partilhada. E perdão é algo de comunidade. Por isso, nesse último domingo do tempo da Quaresma, fica para nós o convite de refletirmos e meditarmos ao longo dessa semana sobre o perdão. Perdoar não é esquecer, é não lembrar. Perdoar se passa pela atitude daquele que dá o perdão de não se vangloriar, mas de se inclinar de forma humilde a acolher aquele pedido de perdão. Aquele que pede perdão, ele reconhece que errou.
E a simbologia da união entre aquele que perdoa e aquele que é perdoado é nunca condenar, mas sempre acolher na perspectiva, na mudança. Irmãos e irmãs, desejo uma santa semana para cada um e que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.